Eu penso que nós não estamos aqui para fazer apenas um debate ideológico e teórico, mas um debate prático. Todos vocês sabem que a partir de setembro, o mundo viveu e vive ainda uma crise muito grave. Uma crise gerada principalmente por egoísmo de um sistema financeiro americano, que foi a base oriunda da crise, que não teve competência de cuidar do seu setor mobiliário e com isso fez com que a economia do mundo, no efeito dominó, tivesse um impacto muito grande como jamais vimos na história republicana de muitos países do mundo. Eu quero me referir a essa crise porque no momento da crise eu vi muitos alarmistas. No momento da crise eu vi gente falando praticamente que o Brasil estava acabando. No momento da crise eu vi precipitações, eu vi gente demitindo sem necessidade, eu vi gente antecipando um caos que não tinha acontecido ainda. Os 20 maiores bancos americanos só conseguiram sair da crise por causa do dinheiro público do Federal Reserve Bank, do Banco Central Americano. O Banco Central Americano foi quem salvou os 20 maiores bancos americanos da total insolvência. E salvou por quê? Porque era necessário, porque era estratégico, porque não tinha como os Estados Unidos da América do Norte perder seus maiores bancos por má gestão ou por não terem capacidade e competência de ter o limite do lucro com alguma razoabilidade sido planejado. Eu não vi Banco Mundial, eu não vi grandes economistas, ninguém prevê a crise. Ninguém. Nem uma semana antes eu vi ninguém analisando crise. E eu vi logo depois de começar a crise americana, analistas e mais analistas, artigos e mais artigos, escrevendo praticamente o fim do Brasil. Já estamos no mês de julho. Essa crise começou em setembro. Teve um grande impacto, na minha opinião, naquilo que é o principal medidor do sucesso ou insucesso da economia de um país: geração de emprego. Eu não conheço nenhuma empresa que contrate dando prejuízo. Eu não conheço nenhuma empresa que aumente seu efetivo de pessoal se não tiver demanda para sua produção. No Brasil, em novembro, teve uma perda de quase 40 mil empregos. Foi a maior perda para o mês de novembro. Em dezembro, uma perda de 654 mil empregos. O maior volume de demissão da história do CAGED da República Brasileira por um único mês. Mas já em janeiro, de dezembro para janeiro, eu comecei a verificar o comportamento atípico da economia brasileira. E qual foi esse comportamento atípico? Setores da economia nacional, principalmente por causa da força do mercado interno, começando a reagir. A gente via a diferença do setor, por exemplo, da indústria que é focada mais na exportação, a indústria automotiva, a indústria de minério, a indústria de aço, a indústria de caminhões pesados, a indústria de máquinas agrícolas, do setor da indústria, por exemplo, de alimentação, que sempre teve saldo positivo na geração de emprego. Para que eu estou falando isso? Para chegar a essas 40 horas? Não. Para dar uma explicação de razoabilidade, que nós não podemos levar por paixão aquilo que pode ser repetido em números, em dados. Eu contei, recebi durante 3 meses, 42 editoriais dos grandes jornais. O maior elogio que eu tive é que eu era um otimista que estava no mundo da lua. Pois o otimista do mundo da lua chega agora no mês de julho e tem o registro do Brasil gerando em 7 meses 438 mil novos postos de trabalho. Fruto do quê? Primeiro, do ganho real do salário do trabalhador brasileiro. Todas as categorias, todas, sem exceção, nos últimos 7 anos tiveram em negociação ou fruto do aumento do salário mínimo ganhos acima da inflação. Essa, na minha modesta forma de ver, é a principal motivação, o principal mecanismo, a principal fonte que fez com que o mercado interno brasileiro continuasse aquecido. E qual é a maior prova disso? A geração de emprego. E qual é a maior prova disso? A recuperação da economia. E qual é a maior prova disso? Antes, os algozes do Brasil, os pessimistas mortos, que achavam que nós tínhamos, com a crise, enterrado de vez a possibilidade de crescimento, estão revendo todas as suas projeções. O Brasil, esse ano, vai gerar, para desconforto dos pessimistas, 1 milhão de emprego formal. 1 milhão de emprego formal. Só para vocês terem uma ideia,
O maior país, o mais potente, o mais imponente do mundo, que é os Estados Unidos da América do Norte, em 7 meses perderam 3.542.000 empregos. 3.542.000 americanos no saldo negativo, entre contratações e demissões, perderam emprego nos Estados Unidos durante esses 7 meses. E olha o comportamento da mídia. Nos Estados Unidos baixou, do mês de junho para julho, de 350.000 demissões para 250.000 demissões em saldo negativo. A mídia americana aplaudia dizendo: estamos nos recuperando. O Brasil cresce 438.000, a mídia brasileira diz: é pouco comparado com 2008. Aí não consegue entender por que da aprovação, desculpe a falta de modéstia, do nosso governo, do presidente Lula. É porque a população sabe aquilo que toca no seu bolso e na sua vida e aquilo que é opinião publicada, não opinião pública, que é diferente. Uma coisa é opinião publicada, outra coisa é opinião pública. Não menospreze a inteligência do povo brasileiro, que tem capacidade muito maior do que nós imaginamos de fazer o seu julgamento, de aferir o seu conceito sobre todos nós. Não temos que discutir nesse processo da discussão das 44 para 40 horas uma luta entre empresário e empregado, que não é real, não é verdadeira. Nós não podemos discutir sob a prisma de que isso significa a falência, a demissão, que há um prejuízo, porque não é o mundo real. Não é o mundo real. E eu respondo como? Com números. Participação dos salários, da massa salarial, no custo do produto de todas as empresas do Brasil, custo médio. A participação do salário é de 22% da produção. Ou seja, 22% daquilo que se produz no país tem como base o custo do salário. Aí todos os custos, encargos inclusive. Ou seja, 78% são outros custos. Então vamos desmistificar uma palavra que é número, e eu desafio alguém me dê um número diferente. É claro que você vai ter alguma diferença pelo porte da empresa. Vai ter empresas que vão ser um pouquinho mais, outras empresas um pouquinho menos, mas a média do custo da produção, do salário na produção é de 22%. Segundo dado importante, a redução da jornada de trabalho terá um impacto de 1,99 nesse custo. Ou seja, o custo passaria de 22% para 23,99, praticamente 24%. Terceiro, 40% dos países no mundo adotam a jornada média de 40 horas semanais, excetuando-se a América Latina, que é outra realidade. Exemplos: Uruguai, América Latina, para não parecer que eu quero tendencionar uma opinião. O Uruguai tem uma média de 41,5 horas de trabalho. Média da Argentina, 41 horas e meia. Média do Uruguai, 41,6. Média, de alguns que são maiores, outros menores. Chile, 42,1. Tudo da América Latina. Esses 3 países da América Latina já praticam hoje a jornada menor do que as 44 horas semanais do Brasil. Isso não altera a capacidade de concorrência deles, porque senão não estariam praticando. Vamos para a Europa. Portugal, nossa pátria-mãe, pratica a média de 38,6 horas semanais, abaixo das 40 horas. Itália, 41,4 para os homens, 35,2 para as mulheres. Índia pratica 47 horas por trabalho no setor formal. É o único país acima das 44 até agora. Coreia do Sul pratica 45,7. Eu estou falando da Índia, e vocês conhecem bem a realidade da Índia, e Coreia do Sul, que vocês conhecem bem a realidade da Coreia do Sul. China, média de 44,6 nas principais regiões urbanas. Ou seja, a China nas principais regiões urbanas pratica 44,6 e, como sempre colocam, que a China é concorrência desleal por causa do direito trabalhador, que lá também não tem direito trabalhista, diga-se de passagem. Canadá, 31,7. França, média, 34,2 para as mulheres e 41 para o homem, sendo que agora está mudando a lei. Alemanha, 42 horas. Espanha, média,
1.788 horas, média semanal da Espanha, 38,7. Japão, média, 32 horas semanais. Eu dei exemplos aqui onde 2 países, aleatório, 3 países praticam acima da 44 horas. Todos os outros são abaixo da 44 horas, inclusive na América Latina. Hoje se pratica em vários setores nacionais já em acordo às 40 horas semanais ou menos. Quando era 48 horas antes da Constituinte de 88, e eu estava aqui trabalhando, e passou na revisão constitucional para 44 horas, a mesma afirmação de que ia quebrar as empresas foi feita. E não teve ninguém quebrando por causa da diminuição da carga horária. Então eu quero que essa discussão seja tratada sob a ótica de quem quer ver esse país crescer. Primeiro, as empresas que praticam as 40 horas semanais melhoram a produtividade do trabalhador. Eu estou terminando essa pesquisa e vou divulgá-la. Segundo, há uma prática abusiva das horas extras. Essa prática abusiva das horas extras, além de diminuir o rendimento do trabalhador, tira postos de trabalho de vários outros trabalhadores. Desculpe os meus amigos trabalhadores, alguns podem se queixar de mim, mas é uma avaliação técnica que eu faço. Há abuso de horas extras também, o que tira a vaga de um contingente grande que poderia estar incluído no mercado de trabalho. E por último, num processo da sociedade brasileira em que a inflação está sob controle e alguns setores em decréscimo, não me venham com o argumento de que pode gerar inflação, porque esse argumento poderia existir num outro momento da economia nacional, não no momento em que o Brasil em crise aumenta sua reserva cambial, o Brasil está com o seu mercado interno crescendo, o Brasil vai viver o melhor segundo semestre da sua história, nós vamos ter um segundo semestre que surpreenderá todos, e eu continuo otimista. Eu acho que a sociedade é feita para todos. Eu acho que o equilíbrio do capital e o trabalho é o melhor mecanismo para a sociedade crescer. Mas nós temos que entender que a exploração excessiva de uma carga de horário para o trabalhador prejudica, inclusive, a produção das empresas. É minha modesta contribuição. Muito obrigado pela atenção do senhor.